Boa tarde, no ar, programa É Coisa Nossa. Hoje, 15 de outubro de 2019, uma terça-feira abençoadíssima, tá? Estamos colocando no ar, transmitindo o programa número 274. E a gente está com muita alegria hoje, além do comum, porque a gente está trazendo duas figuras assim, espiritualíssimas. Duas pessoas consagradas ao Senhor, e eu vou apresentá-los sem ordem cronológica, tá? Eu vou apresentar, vamos dizer assim, ou por uma ordem cronológica de conhecimento. Eu tenho muito prazer em ter aqui comigo um escritor, um intelectual, um homem admirável, um homem de consenso, um homem de apacentamento. E eu conheço este cidadão, acho que mais de 30 anos. Me tornei fã dele, da forma com que ele conduzia as coisas. E de certa feita eu tomo conhecimento que ele estava sendo consagrado ao Senhor na condição de diácono da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos assim, sempre brincamos muito. E eu disse, eu preciso levar o padre para contar a história dele. Ele deu uma risada, disse na hora certa. Mas aí tudo caminha para o entendimento e vocês vão entender, tá? Eu tenho muito prazer em ter comigo o pároco da Igreja Santa Dulce dos Pobres, professor José Lima Santana. Seja bem-vindo, monsenhor. Satisfação estar com você aqui, Valadão. Nesta oportunidade, eu também me faz chegar, eu recebo a ligação de um jornalista que eu sou fã, eu admiro, eu conheci quando eu era muito pichotinho. Eu estava no Diário de Aracaju e eu era encarregado de, às vezes, ir fazer contato. E o Jornal da Cidade ficava ao lado do Diário de Aracaju, depois se mudou ali para a Rua de Santa Amaro. E a secretária executiva do jornal era a Vilma, que tinha um noivo, Teotônio Narciso da Cruz Neto. E daí fortalece uma amizade, né? Tenho assim uma admiração muito grande por Teotônio. E aí eu recebo um contato de Teotônio. Aí Teotônio depois me manda a música da Irmã Dulce. Entendeu? Teotônio, jornalista, compositor, tive experiências musicais com Teotônio, desde quando o Beto Caju era pequenininho. E o Teotônio me fala sobre o desenvolver de uma coisa que eu tinha tocado neste programa aqui. Alguns meses atrás, quando se falava na canonização, na provável canonização da Irmã Dulce, eu falava que era necessário que o governo atentasse para isso, para que pudesse ver o turismo religioso. Porque Sergipe, a vocação do estado de Sergipe é para a indústria sem chaminé. E eu falava como sergipano, como nordestino, que precisávamos aproveitar esta bênção, já que ela aqui esteve e é aqui que ela confirma os votos religiosos dela. Poderíamos aproveitar isso. E de uma hora para outra, sai a notícia da canonização. E foi tomado esse estado assim de uma força, de uma alegria, e Teotônio, tocado pelo catolicismo, toma a frente e começa a articular. E ele me fala de uma pessoa. E ele me disse, Valadão, uma senhora maravilhosa, ela é a vice-presidente da OAB em Sergipe, ela tem uma experiência espiritual com a Irmã Dulce. Eu digo, como assim, Teotônio? Aí ele falou rapidamente, contou algumas histórias, aquilo foi me dando um arrepio, e aí fiz contato com a doutora Ana Lúcia, fiz contato com o José Lima Santana e ajustamos para que eles viessem ao programa conversar com os nossos telespectadores pós a canonização. Então não estamos mais falando da Irmã Dulce dos Pobres, estamos falando de Santa Rita dos Pobres. E eu estou falando de uma devota
que modificou a vida, ao ponto de que na hora que ela sabe da morte da irmã Dulce, ela surta. Ela surta, sai de uma realidade e entra num campo espiritual. Mas essa história eu vou pedir para ela contar a vocês. Eu estou falando da doutora Ana Lúcia Aguiar. Boa tarde. Boa tarde, Valadão, meu padre José Lima, nosso grande mentor e orientador espiritual. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra muito grande, né, estar aqui com vocês, principalmente para falar dessa grande dávida, né, de amor, de fé, e que Deus nos concedeu, né, e hoje nos torna mais felizes ainda, porque hoje nós podemos dizer, chamá-la de Santa Dulce dos Pobres. Então, como você sabe, realmente é uma história de vida muito grande. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu me sinto uma escolhida por Deus de falar de fé, falar do amor. A minha alma, ela é alimentada, né, Padre, pela palavra de Deus e principalmente pela Santa Eucaristia, pelo corpo de Deus. Eu não consigo viver sem sempre, diariamente, estar alimentando a minha alma com a palavra de Deus e também dando o alimento que é o seu corpo. Então, eu estou no estado de graça até agora. Tudo na minha vida, após ele me mandar esse anjo chamado Dulce, minha vida se transformou, né? E quando eu tive a certeza que realmente, que naquele grande momento difícil da minha vida, que eu passei com o meu filho, né? Meu filho ainda 1 ano e poucos meses no meu colo, né? E naquele momento de dificuldade, de perigo que eu passei com ele, e Deus me manda um anjo. Em que ano foi isso? Foi mais ou menos em 87, agosto para setembro de 87. Seu filho teve um problema de saúde. Na verdade, exatamente. Na verdade, foi um problema de violência doméstica que eu que sofri. Né? Com ele. Não vamos descer Isso, detalhes. Exato. Com ele no meu colo. E naquele momento que eu passei por esse momento difícil, só eu e ele, né? E aí eu me sinto que eu fui amparada. Deus me mandou os anjos para que ele pudesse, né, cuidar de mim. E no momento, não sei dizer se eu ou desmaiei ou o que aconteceu, né? Mas naqueles momentos em que eu me encontrei, quando eu retorno a mim, que volto ao mundo, né, ao mundo espiritual, voltando daquele momento, eu busco meu filho está muito bem agasalhado nos meus braços, uma mão em volta dele e de mim, e eu segurando aquela mão com muita força, com muito carinho. E a senhora tem certeza que foi Santa Dulce? Isso. E o que é que ocorre? Aí a imagem de Santa Dulce? Isso, aqui é uma imagem que eu trouxe, né, de presente, certo, de você já pós-canonização. Quero passar aqui as suas mãos. Por respeito aos telespectadores católicos, por respeito à minha mãe, que antes de deixar esse plano tinha já essa devoção, e a minha irmã, tá? O Estado é laico. Nós estamos numa casa plural com todas as religiões, mas por respeito a todos os telespectadores católicos, neste programa, Irmã Dulce está à frente. Isso. E Irmã Dulce, né, por toda a sua história, que as pessoas que conhecem a história de Irmã Dulce, vai ver que Irmã Dulce, né, era apesar de fazer parte da igreja católica, a família toda católica, viveu no mundo católico, mas Irmã Dulce é uma santa, né, a gente fala hoje, que ela congregou todas as religiões. Todas. Não tem quem não amasse Irmã Dulce. Teotônio me fala que a senhora criou essa devoção, esse amor. E no momento que a senhora soube que ela deu o último suspiro, a senhora surtou. E a senhora, seria um surto mesmo? Foi eu digo que um surto espiritual, né? Aí a senhora pegou a família toda, entraram no carro e saíram sem noção, viu, Paulo Toquinha? Saiu de Aracaju para Salvador. Isso.
Entrou no carro Isso, e 15 aí de março foi... de 1992. Dia 15 de março Isso, de nós saímos, 92. eu e meu esposo. Na verdade, nós não levamos as crianças, porque eram pequenos. E aí foram para Salvador? Isso, eu passei a noite acordada, não deixava ele dormir, porque ele dizia que não tinha condições de ir, mas eu no ouvido dele dizendo que tinha que ir, se ele não fosse eu ia. Como ele me conhece e sabe que eu iria, então ele disse, olha, mais ou menos às 2 e pouca da manhã, aí ele disse, vamos dormir um pouquinho, que eu garanto a você que 4 horas nós vamos. Então foi aí Entraram no carro e foram para Salvador. fomos para Salvador, não tinha linha verde. E aí? Ainda não tinha linha verde. Chegamos em Salvador por volta de 11 e pouca, quase meio-dia. Lá chegando, a cunhada de minha irmã, né, que conhecia a irmã Dulce, conhecia a minha história com ela, porque eu falava, né? Então, na verdade, apesar de eu ter morado na Bahia, ter estudado na Bahia, Deus não me permitiu conhecer a irmã Dulce. Quando eu chegava, às vezes chegava na Avenida 7, aí aquele tumulto, eu perguntava o que foi. As pessoas diziam, não, a irmã Dulce acabou de passar. Mas a senhora sabia que ela já tinha morrido? Sim. A senhora sabia que não iria chegar perto dela? Não iria conseguir. Não Mas iria. o que é que ocorre? Na véspera que ela faleceu, né, quando ela faleceu, o que é que ocorre? Eu tenho um gesto de, por exemplo, ir à frente da televisão para poder ver as notícias, né? E naquele dia, eu sento à frente da televisão, quando começa o Jornal Nacional, e diz, morre, 13 de março, morre o anjo bom da Bahia. Quando eu escuto aquela frase, morre o anjo bom da Bahia, e que aparece a foto de Irmã Dulce, é naquele momento em que eu sou revestida da graça de Deus, eu vejo um clarão à minha frente e escuto a voz dizendo, é chegada a hora de conhecer o teu anjo. E aí a senhora vai. Nesse momento eu sou. Como é que a senhora planejava chegar no caixão? Na verdade, eu não planejava, eu ia tentar, né? Então, quando eu chego a Salvador no dia seguinte, né, a fila quilométrica já ultrapassava, quase que no largo. Era impossível. E ainda tinha aquela voz do meu lado, que era a cunhada de minha irmã, dizendo, você não vai conseguir. E aí ainda cheguei até depois do Mercado Modelo, ali próximo para a Praça da Inglaterra, e realmente a fila não tinha fim, não tinha. E eu me convenço naquele momento que eu não podia seguir. Não podia. Aí o que é que eu faço? Agora, eu me rendi. a senhora se rendeu. Como é que aparece uma foto num jornal de Salvador, a senhora beijando a mão da finada no caixão? Aí o que é que ocorre? Eu falo para Marta e digo, tá, tudo bem, a gente não vai conseguir. Mas ela dizia, não, depois você vai lá na obra, você faz uma doação, que o que ela gostava era realmente a doação para os pobres, e você paga a sua promessa. Mas não era uma promessa. Era algo de Deus. Aí eu disse, tá, tudo bem. Então eu vou parar em frente à Catedral da Conceição da Praia e vou agradecer a Deus por realmente hoje eu estar aqui. Eu sei que eu sou hoje. Como foi que aconteceu Aí aquela foto? eu paro em frente à Conceição, na parte da Marinha, né, da Capitania dos Portos, e fecho meus olhos e começo a rezar, agradecer a Deus. E as lágrimas descendo. Nesse momento eu escuto uma voz. Era um policial que surgiu e falou, senhora, a senhora não é daqui. E aí eu falei, não, realmente. Ele disse, mas a senhora precisa vê-la. A senhora precisa vê-la. E aí a cunhada da minha irmã, da Marta, fala, moço, não faça isso, porque ela já está em estado de loucura. Não diga isso, que ela é capaz de acreditar. Aí ele repete, mas ela precisa vê-la. E aí ele diz, a senhora atravessa, está vendo um policial lá na frente da porta da igreja? Quando chegar lá, a senhora peça para ele olhar para mim, que eu vou autorizar a senhora a entrar. Eu entendo hoje, padre, né, depois os desígnios de Deus, que foi mais anjos que ele mandou. Porque aquele policial... Aí eu vou atravessando devagarzinho. Conseguiu entrar. Cheguei na porta. Quando eu toco no policial, eu disse, moço, eu não terminei de dizer aquele seu colega. Ele disse, é para a senhora entrar, pode entrar. E aí eu entrei, ninguém me deteve, ninguém perguntou para onde eu ia, quem eu era. Não. Eu simplesmente fui, cheguei ao caixão e tem as testemunhas, porque as pessoas... A fotografia saiu no jornal, a senhora ajoelhada beijando. E aí, o que é que ocorre? Eu toco as mãos delas, as mãos santas, porque as mãos de Irmã Dulce eram as mãos santas, era santa em vida. E aí, quando eu toco aquela mão, né, porque eu toquei, peguei na mãozinha dela aqui, e aí naquele momento é me dada a luz que realmente eu estava diante do meu anjo.
Era o anjo que Deus, naquele momento difícil que eu poderia não estar, né? Não ter, como é que se diz, reagido àquele momento. Padre Zé Lima, poderia se considerar um milagre? Valadão, o que são milagres? Milagres são coisas que nós não conseguimos explicar cientificamente e tecnologicamente. Milagres são intercessões do Senhor Deus através das pessoas, através dos seus anjos. Os santos não fazem milagre, não operam milagres. Quem opera milagre é Deus. Os santos intercedem por nós do mesmo modo como nós, em nossas orações, intercedemos a Deus pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Então, isso que aconteceu com Ana Lúcia, que, diga-se de passagem, foi minha colega de sala de aula na universidade, o que aconteceu, na verdade, é aquilo que a gente vai chamar de um desígnio de Deus. Os caminhos estão aí para que nós possamos percorrer. Diz o Senhor, sede santos, porque o Senhor é santo. Então, nós estamos nas mãos do Senhor e o Senhor nos leva por onde quer, porque o Espírito Santo sopra onde quer. Cristocidências. Pode ser um termo. Uma cristocidência. Aí, doutora Ana Lúcia, a senhora se vê naquela condição e aí cria essa devoção. Sim, naquele momento eu me ajoelho, né? E digo a Deus, né, que fosse feita a vontade dele, de Deus, e que a partir daquele momento eu aceitava o desígnio que ele me dava e que estaria ali uma serva de Dulce, de irmã Dulce. A senhora volta para Aracaju? Eu volto para Aracaju. Durante todo esse tempo... Isso, são 27 anos. Que a senhora participou, inclusive, ao lado da família dela. Não, na verdade eu saio, eu vejo o caixão e me retiro, eu saio. Sim. Isso. Depois, aí eu vou conhecer as obras, porque até então eu não conhecia, sabia da história de Irmã Dulce. Nesse meio tempo, entre o que ocorreu comigo e antes da morte dela, várias vezes eu me preparava para ir à obra, para conhecê-la, para tocá-la. Mas Deus, com seus desígnios, ele desmanchava esse meu plano. E depois de que isso tudo aconteceu, o que é que eu, né, na medida que eu passei a divulgar a obra dela, eu já passei a falar dela, que eu atestava que Irmã Dulce já era santa em vida. Eu sempre passei a chamá-la de minha santa. Né? Muitas vezes até o padre dizia, mas ela não é santa. E eu dizia, padre, ela não é a sua santa. Não é a sua, mas é a minha. Né? Não era e o padre fé não se negocia. Isso, eu dizia, padre, para mim ela é santa. E aí eu falava dessas virtudes dela em vida, porque a própria obra de Irmã Dulce já atestava a sua santidade, porque ninguém consegue tocar uma obra como ela tocava, da forma que se não fosse pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ela ser uma escolhida. E aí, nesse momento, eu vou à obra, conheço, e aí me apresento a Maria Rita, Oswaldo, quando eu conto a história, eles voltam àquele momento e vê que realmente teve aquela pessoa que adentrou lá, e ninguém sabia quem era. A Maria Rita é a sobrinha de Maria Rita é a superintendente, é quem é responsável pelas obras dele. O Oswaldo? Oswaldo é o responsável por toda a história de Irmã Dulce, pelo memorial. Né? E ele a é o senhora museólogo. fez uma aliança com eles. Aí, a partir desse momento, né, passamos a me integrar, né, a conhecer as obras, a conhecer a história. Eu e Oswaldo vêm para Sergipe, porque aí quando a gente começa para contar a história dela no convento, porque isso precisava colher. Então a senhora participou do processo do colhimento para o processo de canonização. Para que, inclusive, o biógrafo oficial do Vaticano escrevesse a sua biografia, que é o Paulo. É complicado. Isso. Esse Paulo veio a Sergipe? Veio a Sergipe, nós fomos lá no museu, no convento, o convento fechado, fui pedir autorização a Dom Lessa para que a gente pudesse, o museu, ele nos deu a chave, autorizou. Os morcegos, era muito morcego, e a gente enfrentava os morcegos, eu e Oswaldo e o biógrafo italiano, né? E aí, nesse meio tempo, eu já começo a minha peregrinação, que era de visitar as pessoas doentes, fazer um acolhimento, às vezes uma pessoa doente, eu pegava, levava para o hospital, tinha dificuldade de ser atendido no USE, e eu chegava, conversava, os médicos me atendiam, né? Começou a fazer o que Irmã Dulce Isso, fazer um pouco do que ela fazia, um pouco. Sim. Daí a senhora e distribuía as medalhinhas. Mas além disso, a senhora entrou num processo de construir uma igreja. Sim, aí foi quando... Mas como poderia
ter uma igreja se ela ainda não era santa? Não, mas aí a igreja já foi após a sua beatificação. Depois que com a foi beatificada. Né, padre? Ela já poderia. Como beata, ela poderia ter uma igreja. Poderia ter uma igreja. E a senhora começou... Aí foi quando, novamente, com Dom Lessa, né, sempre conversando, ele também se tornou um dulciano, Dom Lessa, a trajetória toda de Irmã Dulce. E aí foi quando ele me chama. Né? Ele estava lá tem a chácara, né, do retiro espiritual, e ele me chama. E aí eu vou lá com o meu pároco, que é o padre Manuel Barbosa, da Igreja São José, que eu faço parte da Igreja São José, né? E aí ele me chama lá e disse: minha filha, olha, tem um terreno na Aruana, é um bairro que está se começando, né? Principalmente que vai mais para a parte, né, onde tinha as pessoas carentes, necessitadas, e esse terreno eu decidi que a gente vai doar para construir a paróquia de Irmã Dulce, a primeira paróquia, inclusive dela, né? Isso foi, acho que 2014, se eu não me falha a memória, 2013, por aí. Isso em Aracaju, ou tem algum anterior em Salvador? Não, Salvador tem o santuário dela, né? Que tinha a capelinha de Santo Antônio, depois, com a beatificação dela... Mas a primeira diocese, fora da Bahia, fora de Salvador... Foi em Aracaju. Foi para Aracaju, foi Dom Lessa. E aí começou, ele deu o terreno, aí eu comuniquei a Maria Rita, né? Porque tudo nós fazíamos. E aí é um processo de construir. De construir. Paramos aqui, vamos reconstruir um outro lado. Aonde entra o padre Zé Lima Santana, um padre relativamente novo na Diocese de Aracaju, para ser o pároco desta obra? Me conta essa história agora. Veja, foi designado um pároco primeiro, aí não ficou, depois a gente não conseguia construir a igreja. Eu soube que a igreja tinha problemas estruturais, inclusive, para conseguir habite, não tinha aí autorização. Depois a gente começou construindo, né, devagarzinho, dava um tijolo, ia fazendo, e aí o pároco na época foi para outra paróquia, ficamos, Padre Almir veio, né, que o Padre Almir veio, assumiu, estava no Leite Neto e ficava... Padre Almir é irmão do meu colega radialista Gilmar Carvalho, é esse? Não, aí é Padre Gilvan. Padre Gilvan. Padre Almir é o padre que, inclusive, intercedeu junto à Irmã Dulce pela cura de Claudinha, que foi a Miraculada. Sim, a Miraculada. Isso, a menina que mora em Malhador. Malhador, isso. Então, o Padre Almir, por ser de Malhador, a família de Malhador, né, a irmã dele, quando Cláudia entra em estado grave, e aí a irmã liga para ele e diz que Cláudia está no estado grave e que, inclusive, esperando a qualquer momento a sua morte. Como entra o meu irmão José Lima Santana. Aí nas dificuldades da gente construir a paróquia, muita dificuldade enfrentada, porque tudo de doação. E aí vai o diácono Francisco, né, ficou sem padre, né, lá, ficou só o diácono, né, o diácono Francisco, e devagarzinho, colocando um tijolo aqui, mas nas dificuldades. Nisso, assume o arcebispado o nosso... Dom João. Dom João é um dulciano, também tem uma história de vida com Irmã Dulce. Inclusive, para a beatificação, ele introduziu... Aí, quando os carmelitas assumiram, voltaram para o convento do Carmo. E aí, Dom João começa também a resgatar a história de Irmã Dulce do ano e 7 meses lá no convento. Aí, ele cria, introduz o terço, né? A gente rezar pela intercessão para pedir a Deus pela beatificação dela. Então, o último sábado de cada mês, a gente rezava lá na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, lá no convento. Às 16 horas a gente rezava o terço e após a missa. Em São Cristóvão, pedindo pela beatificação dela. E nesse meio tempo, depois, aí Dom João vai para é nomeado bispo, vai para o Ceará, né, lá em Iguatu. E aí o terço demora, né? Você veja que está tudo muito ligado, Isso. Paula. Isso. Vamos muito lá. Ligado. Aí, é uma coisa assim, os tempos distantes, cidades distantes, se termina tudo. Isso. E aí, quando Dom João assume o arcebispada, que volta novamente, né, a pensar Irmã Dulce, viver Irmã Dulce. Quer dizer, ele saiu do Ceará para vir para Sergipe. Para assumir arcebispo. Ele era o prior do convento do Carmo, o Papa nomeia ele bispo para a diocese do Ceará.
Certo. Aí ele vai para lá. Depois, né, com a aposentadoria de Dom Lessa, né? Aí ele vem Aí pra ele Sergipe. retorna como bispo auxiliar e assume o arcebispado. E aí ele diz que a paróquia de Irmanduz tem que ser construída e precisa de alguém. Cristocidências pura. Para um padre. E aí é quando ele nomeia Padre Zé Lima. E aí ele tem a história para contar, ele que vai dele contar. Para aí assumir a paróquia. Eu vou ao break. Gente, é de arrepiar. Eu estou aqui ó, transpirando, tô todo arrepiado. São histórias de um tempo, 30 anos, aonde um tá aqui, outro tá acolá, e todo mundo tá juntinho, entendeu? É uma coisa estranha. Eu mesmo estou me sentindo assim, entendeu? Fascinado com isso. Aí você vai dizer, mas Valadão, você não é católico. Eu não sou católico. Mas minha mãe era. Minha irmã é. Minha irmã tem um propósito com a irmã Dulce, orando por minha saúde. Eu não vou negar a fé de minha irmã. Então você veja bem, aonde mais de um tiver reunido em meu nome, eu estarei presente e o Senhor Jesus está aqui. E na volta do break vamos saber a história de Padre Zé Lima Santana. Volto já. Convido a todos os parentes para o jantar. Quem convida, convida alguém e não a alguém. Por isso, esse A é errado. Convido todos os parentes para o jantar. Convido todos vocês para a minha festa de casamento. Convido-lhe. Este lhe é erro grave, por exemplo. Minha gente, usar o lhe funciona como a ele ou a você. Como é que você pode convidar a você ou convidar a ele? Você convida ele ou o convida. E não muda a língua portuguesa. A mãe do meu filho ou o pai do meu filho está devendo 1 mês de pensão alimentícia. Posso entrar com ação judicial para cobrar esse mês de pensão alimentícia? Sim. A legislação brasileira ela não cria nenhum impeditivo para ingressarmos com a execução de alimentos de apenas 1 mês de pensão alimentícia, podendo resultar até numa prisão civil por conta desse inadimplemento. Não há necessidade de esperarmos 3 meses de débito. Procure a defensoria mais próxima de você. Novo nome, novo cenário, mas com a mesma ideia, que é levar até você, telespectador aracajuano, todas as discussões do Legislativo Municipal. O Em Discussão vai ao ar todas as quartas, às 8h30 da noite. Até lá! Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós tenhamos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? Você que necessita de uma medicação de alto custo, você que precisa realizar uma cirurgia e não tem condições de pagar por ela. Caso você tenha procurado o seu município ou estado e não tenha conseguido resolver sua situação, venha até a Defensoria Pública. Aqui nós tentaremos melhor lhe orientar e, além disso, tentaremos resolver sua situação, seja de forma extrajudicial, administrativamente, seja de forma judicial. Venha até nós. Quórum. Quórum é o número mínimo de vereadores para a abertura de uma sessão plenária ou reunião e para a votação de uma matéria, como os projetos de lei, por exemplo.
As decisões da Câmara são tomadas, em geral, por maioria de votos dos vereadores que estiverem presentes na sessão. Pessoas que inspiram, que se destacam em Aracaju. Que tal conhecer um pouquinho do dia a dia dessas pessoas? Isso você confere aqui na tela da sua TV Câmara Aracaju, no programa ID Aracaju. Ele vai ao ar toda segunda-feira às 9 horas da noite. A gente te aguarda. Me fale de você ou fale-me de você. O certo é fale-me de você. Me fale de você é aceito na fala coloquial, ou seja, no cotidiano. Veja como podemos aplicar a forma gramatical. Faça-me um favor, dê-me água. Amo-o muito. Eu amo muito você ou eu amo você muito. E não muda a língua portuguesa. Tá aí, gente, maravilhas, né? A gente conversando aqui. Dedé, por gentileza, Graciliano Rocha. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou fechar aqui, viu? Graciliano Rocha, um livro de um cidadão que mora em São Paulo, que era ateu, tá? Que escreve sobre a Santa Dulce. Entendeu? Nas boas livrarias de Aracaju, você já pode encontrar. E é uma forma, entendeu, de conhecer mais sobre Santa Dulce. Você me falava que ele era ateu. Na verdade, eu acredito, inclusive, que Graciliano era ateu, porque eu conheci Graciliano quando o Vaticano autorizou que fosse divulgado o milagre que levaria a irmã Dulce à condição de beata e que tinha acontecido aqui no estado de Sergipe. E aí, eu como responsável por cuidar, por proteger a Miraculada, porque a gente sabe que todas as atenções voltaram para o estado de Sergipe, as pessoas queriam saber. Então a senhora é a pessoa que ficou responsável pela Miraculada, pela pessoa Miraculada. Que recebeu o milagre. Isso, exatamente. Da obra eu era a pessoa para... É uma criança, o nome pode ser dito? Não, na verdade a Cláudia, a mãe era de maior. Sim, isso, mas as duas crianças, a criança nasceu, Gabriel hoje está com 18 anos. Pode ser falado isso? Pode se falar. E aí o Graciliano veio como repórter da Folha de São Paulo e ele queria uma reportagem primeira. Ele precisava. Quando ele veio, ainda não tínhamos autorização para falar da arquidiocese para falar. Então... E aí, quando ele chegou a mim, né, já sabia que tinha uma devota, que tinha uma advogada, né, que achavam que eu estava como advogada. E aí ele chega para mim e se vira assim, muito incisivo, muito, né, que ele tem essa personalidade. Ele vai vir para Sergipe para fazer o lançamento do livro dele aqui. E vamos agendar para ele vir aqui, viu? E aí ele olha para mim assim, com aquela, né, disse, o que é que tem a ver uma advogada com tudo isso, com o milagre? E aí eu olho para ele e digo, olha, amigo, antes de ser advogada, eu sou cristã. Eu sou católica, apostólica, romana. E eu sou uma mulher de fé. Eu tenho fé. Então, eu estou aqui pela minha fé. E acredito em milagres. Isso, e aí foi quando eu disse, e acredito no milagre, e o milagre aconteceu. O milagre de Padre Zé Lima Santana. Vamos saber agora. Pronto. Isso, vamos. Monsenhor Zé Lima, qual o seu milagre? Não, monsenhor, não, malandro. Na verdade é o seguinte, o padre Almir, que fez essa interferência, a irmã Dulce, por Cláudia, eu conheci o padre Almir na década de 70, ele seminarista, e eu, um dos coordenadores da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Aracaju. Eu ainda era secundarista. E naquela época, o nosso bispo auxiliar, Dom Edivaldo Gonçalves do Amaral, hoje arcebispo emérito de Maceió, insistia que eu fosse para o seminário. Ele dizia, Zé, você tem vocação? Eu dizia, Dom, eu não tenho vocação. Aí um dia ele disse, por que você não quer ir? Por causa do celibato, eu tinha uma namorada. Eu disse, não é o celibato, não, é por causa de vocês, bispo, vocês não são raça de gente, eu vou brigar muito com vocês. E passou o tempo, mas eu estou na igreja desde os 19 anos de idade. Exatamente aos 19, em 74, por coincidência, você falou há pouco instante, eu me tornei correspondente do Diário de Aracaju,
em Nossa Senhora das Dores. Me lembro. Em 74. Muito bem. E passou o tempo, eu fiquei na igreja, ministro da Eucaristia, etc. E fiquei na igreja sempre. Não fui para o seminário, me formei em Direito, fui trabalhar, exerci vários cargos, como vocês bem sabem, em Sergipe. E um dia Dom Lessa foi a Dores e o padre Almi tinha acabado de ser pároco de Dores, tinha saído para o Leite Neto. E nessa transição foi exatamente quando veio à tona o milagre, operado por Deus através da irmã Dulce em Cláudia. Então Almi tinha acabado de sair lá de Dores, meu amigo desde sempre. E eu estava também, a convite de Dom Lessa, naquele momento, ingressando no seminário. Primeiro, eu estava me preparando a convite de Dom Lessa para ser diácono permanente. Com 6 meses que eu estava... Diácono permanente é aquele diácono que não é ordenado, que pode constituir família. Isso. Eu tenho inclusive o Antônio Costa, que toma do conta SAMI, do SAMI, do SAMI. que um beijo, Antônio Costa, maravilhoso, meu amigo. Um trabalho belíssimo. Belíssimo no SAMI. Exatamente. Só que eu comecei a estudar para ser diácono permanente e, ao mesmo tempo, eu era aluno da turma e professor da turma, da mesma turma. Com 6 meses, Dom Lessa me chama e me pergunta: essa sua vocação é diaconal ou é sacerdotal? Eu disse: por quê? E ele não sabia nada da minha vida de igreja. Aí ele disse: entre na minha capela, dobre os joelhos, ore e daqui a pouco eu lhe chamo. Quando eu entrei na capela, que eu dobrei os joelhos, me veio uma crise de choro muito forte. Eu conversei com ele. Ele aí me disse: você quer fazer uma experiência? Eu disse: qual? Amanhã começa as aulas no seminário maior. Você já é mestre, você faz só teologia. E eu já tinha feito teologia 2 anos, num curso de teologia de extensão na UFS, coordenado pelo padre Gilson Garcia de Melo, meu professor de filosofia na UFS, no curso de Direito. No dia seguinte começavam as aulas no seminário maior. Eu fui para o seminário maior começar a estudar. Quando eu percebi que realmente era este o caminho ao qual eu tinha, digamos, esquecido lá atrás, pelos convites insistentes de Dom Edivaldo, eu então me aposentei como advogado da DESO e resolvi ficar no seminário estudando. Só que no 2º semestre em que eu estava estudando, eu já me tornei também professor do seminário. Eu era estudante seminarista e ao mesmo tempo professor no seminário. Fui ordenado diácono em 10 de junho de 16, ordenado padre em 9 de dezembro de 16, Dom João assumiu a arquidiocese em janeiro de 17, automaticamente me colocou como vigário na Catedral Metropolitana junto com o padre Peixoto e me colocou também como administrador da Cúria Metropolitana e 2 anos depois ele me chamou e disse que a paróquia de Irmã Dulce precisava de um padre. Alguns tinham recusado ir para lá. Aí eu fui lá um domingo calado, quando eu vi aquela estrutura, sem quase nada, só levantada a parede e coberta, eu disse: mas é para aqui que eu venho? Não é para aqui que eu venho. Bom, e aí eu não disse não. Primeiro por obediência ao senhor arcebispo, depois porque padre não deve escolher paróquia, deve se entregar nas mãos de Deus e ir na missão. E depois aí eu me lembrei de uma coisa, lendo um pouco de Irmã Dulce, eu descobri que ela era torcedora do Ipiranga lá na Bahia. O pai dela era torcedor do Ipiranga, que até o começo da década de 30 era o clube mais popular da Bahia, não de Salvador, mas de toda a Bahia. E o Ipiranga, por incrível que pareça, é um clube que eu digo muito a um ex-aluno meu, baiano, brincando, sendo que o grande clube da Bahia é o Ipiranga. Ele diz: mas não existe mais. Eu já coincidência, eu dizia isso e depois eu fiquei sabendo que era o time que ela torcia. E eu já conhecia muito da vida dela e cheguei a conhecê-la em 1982. Eu fui com o padre Raimundo Cruz passar uma semana num retiro no convento dos franciscanos e eu tive a oportunidade de conhecer 2 figuras extraordinárias da Igreja Católica na Bahia, que eu tinha vontade de conhecer: a Irmã Dulce e o Monsenhor Sadoc, o maior orador sacro que a Bahia já teve, talvez em todos os tempos. Então foi assim que eu acabei
entrando na vida, não é, de irmã Dulce. Eu estava aqui a semana passada numa entrevista com o nosso amigo Severo Darcelino, que é um dos maiores incentivadores dos cultos afros. Sim, ele é o defensor do candomblé, da cultura negra. E eu falava que o pároco da igreja de Santa Dulce era Zé Lima. Eu acho que o Dedé lembra quando ele disse: com um padre desse, até eu vou assistir a missa. Entendeu? Com um padre desse. Você não viu isso, Paulo, ele falando aqui? Com um padre desse, até eu. Eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho dúvida que será o melhor padre do estado de Sergipe. É uma figura fantástica. Que representa o candomblé em Sergipe. Entendeu? Sim, então, sim. Aí você veja que você é reverenciado. E Padre Zé Lima, então, tem esse dom. Vai Veladão, o nosso respeito a todas as religiões, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Esse olhar é profundo. Esse olhar é profundo. E as mãos sempre. Tá? Bacana. Não, pode deixar aqui, não tem problema não. Não dá para atender não. Bacana. Bruno Almeida. Bruno Almeida, tá aí no estúdio ele? Bruno Almeida, o pai do Bruno Almeida é um dos maiores radialistas. Está na Rádio Cultura, que é o Jairo Alves de Almeida. Então, este cartaz aqui, eu tenho certeza que é o presente ideal para você dar à senhora sua mãe. Quando eu terminar o programa, venha buscar, viu, Bruno? Entendeu? Eu tenho certeza que vai tocar a família do Jairo Alves de Almeida. Bacana. Certo. Estou emocionada. Falar de Irmã Dulce me emociona, né? Sim. Esse final de semana. E aí, isso aqui é o quê? Isso inclusive, aqui é a revista dela em quadrinhos, para que as próprias crianças, as pessoas possam conhecer a sua história. Que bacana. Essa revista aqui, eu não sei, é encontrada em livrarias. Livrarias, tem livrarias. Livrarias também, olha. A história de Irmã Dulce para criança. Eu acho que as famílias devem investir nisso. Literatura cristã. Entendeu? Muito bacana, muito próprio. Bem ilustrado, desenhado, um traço muito bonito. Devolvo-lhe penhoradamente. E aqui eu quero passar as suas mãos também, né? Porque assim tem sido a trajetória, né, de vida aqui em Aracaju, nas ruas de Aracaju, nos hospitais, né, com pessoas que eu encontro, momentos de dificuldade, sempre a gente tem que levar uma palavra. A senhora leva isso? Isso, eu levo a palavra à pessoa, do acreditar, do confiar, do ter fé, do se entregar nas mãos de Deus, porque nós não somos nada sem Deus. Não importa, entendeu, a forma. É evangelismo. Isso, exatamente. E a senhora vai no leito? Isso. E foi justamente um santinho que foi, né, maior um pouquinho, com a fitinha, porque esse aqui tá, né? Esse aqui foi colocado, é a relíquia de 2º grau dela, que eu vou passar para suas mãos. Sei que você me disse que vai fazer uma cirurgia. Certo. Vou pedir a Deus, né, para que possa lhe proteger através Minha irmã dela. Está na fé de que quem vai segurar a minha vida é Santa Dulce. Isso. E aqui foi quando, no processo de beatificação, que o corpo dela foi exumado, então se tirou do hábito que ela estava vestida e faz-se a relíquia de 2º grau, porque a do 1º grau é a costela dela. Seria uma espécie de um escapulário. Um escapulário. Aqui, né? Tem a oração. Minha mãe tinha um escapulário. Isso. Aqui tem a oração dela. Então, essa oraçãozinha que eu distribuo, né? O Padre Almir também. Isso aqui. E a medalhinha. Isso foi minha promessa, inclusive, de divulgar a obra dela, entregando às pessoas. Dedé, mostra aqui. Fé não se negocia. Exatamente. Tá aqui. Independente de qualquer coisa, ela está no meu bolso, está aqui guardada. Essa santinha a senhora me deu também. Eu vou pedir a liberdade de passar para uma pessoa. Isso. Minha irmã Conceição, que mora em Salvador, que é devota, entendeu? Daquela prostrada mesmo, entendeu? E vai no YouTube. Conceição, você acaba de ganhar a sua Santa Dulce para ter aí no seu quarto. Vou aproveitar e mandar também a medalhinha para ela, porque essa medalhinha
Não assim, de todas as medalhas de Nossa Santa são medalhas, né, todas elas. Mas essa é minha história com ela, eu e ela. Entendeu? Vai chegar. Deu sempre. É tanto que muitas vezes as pessoas não me chamam Ana Lúcia, Ana, né? É Ana de Dulce. Ana de entendeu? Dulce. E eu me sinto muito bem ser Ana de Dulce. Passarei a chamá-la de Ana de Dulce. Isso, porque assim, eu e ela é uma relação muito forte, muito Padre, profunda. Canonizada, a igreja já pode ser inaugurada? Nós vamos concluir a igreja. Na verdade, há um processo muito longo ainda pela frente, não é? Nós encontramos a igreja com as paredes levantadas, coberta, mas faltando levantar as torres. Nós já levantamos as torres, fizemos toda a fachada. Agora nós já colocamos a iluminação definitiva, toda em LED. Estou concluindo agora todos os pontos de iluminação de baixo. E desses 15 dias começamos com fé em Deus o reboco de toda a igreja. Depois do reboco, colocação das portas e janelas, depois o piso, e aí nós vamos fazer uma grande... Dízimo é obrigação. Oferta é amor. Então eu conclamo agora a comunidade católica para que atenda o apelo de Padre Zé Lima Santana e façam a sua oferta, porque eu acho que eu sempre digo o seguinte, olha, dizimar no altar cristão é uma forma de preservar a própria vida. Porque não existe trabalho missionário, evangelístico, se não tiver a provisão financeira para isso. Mas quando você estiver ofertando em um altar, as bênçãos são multiplicativas. Então eu acredito que a santificação de Irmã Dulce vai trazer turismo para Sergipe. E nós precisamos que essa igreja lá da Aruana, muito bem administrada pelo Zé Lima Santana, seja um ponto de apoio e orgulho para todos os habitantes do planeta. E leve em consideração que a maioria dos turistas que chegam a Sergipe vem da Bahia. Então, o turista de Sergipe, da Bahia, vem a Sergipe, se vier de ônibus, o ponto dele é o mercado de Aracaju. Ele vai à praia. Quando vem de avião, ele fica nos hotéis da orla. Então, o ponto da Aruana será um ponto, tá, de refúgio espiritual para o encontro do alimento da palavra, muito bem dada por Padre Zé Lima Santana. Então, eu acho o seguinte, você que está me assistindo agora, uma grande forma de você investir, tá, no estado de Sergipe é participar da construção de terminar a igreja. Com certeza. Nós esperamos que o povo realmente o telefone do Padre Zé Lima, por gentileza, puder botar aí agora, já saiu, tá lá. Quem quiser fazer a sua contribuição, ajusta com ele. E tenho certeza, me parece que estou precisando de janela, de tinta, de piso, entendeu? É aquela tal coisa, você comprou uma quantidade de tinta muito grande, muita gente constrói condomínios, às vezes uma construtora, às vezes uma empresa, às vezes uma cooperativa, e o mundo hoje, o cara compra um piso hoje, amanhã já tem um mais moderno, mas a igreja aceita aquele que já não é tão moderno, ela vai ter uma finalidade. Então, eu recomendo que você bota aí de novo o telefone do Padre Zé Lima Santana, que está. Agora, minha amada Ana Lúcia de Dulce. Sim, sim. Conhecedora do milagre que viabilizou a santificação. Uma pessoa que anda nos meios. Ninguém melhor do que a senhora para ajudar. Porque a própria Irmã Dulce, quando chega em Sergipe, ela sabia que ela tinha uma vocação misericordiosa, mas até então ela não tinha a certeza da vocação sacerdotal. Foi aquela pergunta que o bispo de Aracaju fez a Zé Lima. O seu chamado é
Sacerdotal ou diaconal? O que é o sacerdotal? O sacerdote é o padre, o diácono é aquele que trabalha. Então, a própria irmã lá no Convento do Carmo fortaleceu a fé de Irmã Dulce. Então eu acho que ninguém melhor do que a irmã Ana para qualquer pessoa que queira saber mais. Sim, sim. A senhora está com algum ponto, um escritório? Não, na verdade... Ou na OAB, a pessoa... Não. Eu tenho meu escritório, certo? Na própria paróquia de São José, que agora também vou estar na paróquia da Bem-Aventurada, certo? Meu telefone... Aí a paróquia fica ali na igreja do São José. Isso, eu sou devota de São José também, né? Eu nasci na minha família toda católica, certo? A minha cidade, lá no interior do Ceará, o padroeiro é São José. São José é padroeiro do Ceará. Então eu cresci conhecendo toda a história de José, né? Eu chamo ele de José também, somos muito íntimos também, certo? Amém. E aí, eu sempre estou à disposição. Meu telefone, eu dou às pessoas na hora que precisa, as pessoas em dificuldades, o WhatsApp, me manda mensagem, me pede palavra de carinho, me avisa se alguém tá em estado difícil, tem que estar no hospital agonizando, não tem atendimento, e aí eu falo com outro, e aí consigo que aquela pessoa seja atendida, né? Eu consigo não, Deus consegue, certo? E eu sempre me coloco, então, no meu escritório, na minha casa, na rua, no final de semana, eu sempre até brinco, eu digo que de segunda a sexta eu trabalho, advogo, que a gente tem que sobreviver para poder trabalhar. E sábado e domingo, aí eu coloco minha japonesa, minha havaiana no pé, e aí vou amar e servir a Deus. Essa tem sido mais a minha história. E aí, como você colocou de Sergipe, Sergipe vive um momento de muita felicidade. De fé, porque isso inclusive está nos relatos de Irmã Dulce. Ela dizia que a Bahia lhe deu a família, a Bahia lhe deu a regra e o compasso, lhe deu o trabalho, aí ela já vinha da família religiosa, mas foi em Sergipe, né, no Convento do Carmo, em São Cristóvão, que ela teve a certeza que ela queria amar e servir a Deus na pessoa do pobre, seguir a vida religiosa. Tem um relato dela, que ela quando chega no trem, né, que ela vem de trem de Salvador para cá, quando para na estação em São Cristóvão, ela sobe a ladeira. E aí, quando ela chega no topo da ladeira, ela se vira e diz que aí o pôr do sol ilumina. E ela tem um relato dela escrito que foi o pôr do sol mais lindo que ela já viu na vida dela. E naquele pôr do sol, ela viu a luz de Cristo e a certeza que ela queria seguir a Cristo. Me lembrei agora de uma história que não é história com E, história com H. Há muitos anos atrás, chegou um baiano formado em medicina na mesma estação que ela chegou. Sabe qual é essa história, Zé Lima? E sabe o que aconteceu? Jogaram uma pedra na cabeça desse baiano. Você sabe quem é? E ele guardou esta pedra até os últimos dias, porque essa pedra, entendeu? Deu sorte a ele. Eu estou falando do ex-governador, ex-senador Lorival Batista, conhecido como Doutor de Graça, que chegou em São Cristóvão a convite do Augusto Franco, que se formara em medicina. Então ele dizia, São Cristóvão me mostrou a luz com uma pedrada e Irmã Dulce viu o sol da luz de Jesus. Maravilha! E aí tem toda essa história. E assim, nós na época, né, até mesmo para que a gente pudesse contar a vida cristã dela, a vida dela, a gente tentou, né, eu junto com as obras, nós criamos os 7 passos dela, porque são vários passos de vida que tem dela. E aí nós criamos os 7 passos e que agora vai se concretizar. Né? Por quê? Porque esse momento é um momento tão histórico, um momento tão feliz para o estado de Sergipe. Bahia e Sergipe, eu costumo dizer que vai conviver harmonicamente nessa fé. E aí, os nossos dirigentes públicos, né, através capitaneado pelo nosso arcebispo, nesse momento se forma uma comissão histórica e aonde a gente vai criar toda essa história, todo esse trajeto, né, contar a história de Irmã Dulce em Sergipe.
e trazer as pessoas para que as pessoas possam conhecer e ter a sua fé. Extremamente importante. Obrigado, Monsenhor Zé Lima. Obrigado, Ana Lúcia. Eu quero agradecer aqui ao meu colega jornalista Teotônio Neto, que me viabilizou, entendeu? Trazer essa história. E por uma questão de justiça, eu preciso enaltecer Teotônio Neto, ele que fez a música para a Irmã Dulce. Teotônio Neto, com a sua inteligência ímpar, foi ele que orquestrou ultimamente. Num trabalho incansável, eu cheguei a dizer à doutora Ana Lúcia que foi Deus mandou o melhor marqueteiro que existe hoje, o Teotônio. Então, Teotônio, de forma incansável, ligando para jornalistas, pedindo que divulgasse o mote. O mote é: o anjo bom da Bahia é a doce irmã de Sergipe. Então é assim que nós, sergipanos, precisamos reconhecer Irmã Dulce. O anjo, a irmã Santa Dulce, o anjo bom da Bahia, a doce irmã de Sergipe. Então precisamos ter muito orgulho desta mulher. Teotônio Neto, muito obrigado pela música, muito obrigado por... O Teotônio saiu chamando a atenção de prefeito de Aracaju, do governador. Eu pedi essa permissão, Valadão. Ele mandou a foto. Para dizer que tudo isso que está acontecendo agora foi exatamente porque Irmã Dulce tocou Teotônio Neto. Tocou? Ele conseguiu num curto espaço de tempo. Ele pegou um elenco de autoridades. Isso, e ele agregou todos. Entendeu? Ele, o governador, ele pegou o Carlos Pina no Tribunal de Contas, ele saiu agregando políticos. Isso, e veja, eu conhecia Teotônio, inclusive Teotônio, né, nos conhecemos. Teotônio foi o marqueteiro da nossa campanha, né, da UAB, entendeu? Mas a gente nunca tocou nisso. E quando, uma noite, né, tô eu e vejo uma mensagem de Carlos França. Carlos França foi meu professor de comunicação, que eu fiz comunicação também. Aí Carlos França pergunta: Ana, você tem condições de vir no tribunal aqui amanhã? Porque Teotônio quer falar com você sobre Irmã Dulce. E se Teotônio falar sobre Irmã Dulce? Ele foi tocado. Pois é. Aí eu falei, eu disse, olha, posso, mas eu só vou poder um pouquinho mais tarde. E aí consegui chegar lá. E aí, antes de eu chegar, Teotônio não conhecia a minha história com a Irmã Dulce. Ele tinha feito bem a alguém, já tinha mais ou menos uns 6, 8 meses, não lembro bem. E aquela pessoa foi naquele dia agradecer a ele por aquele bem que ele tinha feito e leva um presente. E que presente foi? Uma caneca de Irmã Dulce. E ele abriu na hora comigo. Eu contando a história, ele disse, eu até recebi aqui um presente, deixa eu abrir aqui. Quando ele abre o presente... Era uma caneca. Aí eu disse, você foi escolhido por Dulce. Foi. Você foi escolhido por ela. Muita gratidão a você, Theo. Obrigado, Zé Lima. Muita gratidão. Obrigado, doutora Ana Lúcia. Nós é que agradecemos. A gente tem que encerrar, entendeu? Eu quero mandar os parabéns para Moema Lopes. E hoje também está acontecendo um aniversário, eu não posso dizer o local, tá? Da Maiara Bovier. Ela e a Tâmara Maia estão recepcionando mais de 150 youtubers do Brasil que vão estar em Aracaju. O aniversário dela é brindado com Calcinha Preta, Kelzinho Ferraz e Maria Júlia. Quer dizer, o mundo da internet está todo voltado para Aracaju, para o estado de Sergipe nessa noite. Feliz aniversário, Moema. Feliz aniversário, Maiara Bovier. Gente, eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima quinta-feira, se assim o bom Deus quiser.